Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa última aula desse conteúdo da aula 20, esse conteúdo que a gente trata sobre eletricidade, eletrodinâmica e introdução a circuitos elétricos. Nas últimas aulas, a gente já deu um overview em cima de todo o assunto, passou pelas equações, a gente passou resolvemos alguns exemplos aqui. Eu trouxe para vocês também na última aula alguns exemplos em simulação, para a gente ver o circuito elétrico atuando em uma simulação, ver o comportamento dos resistores, o comportamento das baterias, circuitos em série, circuitos em paralelo, o que acontecia, e também consegui trazer para vocês aí um pouquinho de prática, que foi bem legal, espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouco dos instrumentos aí que a gente utiliza no dia a dia dos circuitos elétricos, uma ponteira de corrente, uma ponteira de tensão, um multímetro, medição de resistor, uma protoboard, né? E hoje, nessa nossa última aula, a gente vai fazer uma aula um pouco mais sobre exercícios, um pouco mais de exercícios. Eu vou apresentar para vocês aqui agora a nossa apostila, para quem está acompanhando lá pelo YouTube e não acessou o nosso site, mas aí na descrição está o link dessa apostila aqui. Essa apostila foi desenvolvida pelo professor Diego Duarte, junto com a equipe do cursinho de pré-vestibular da UFSC. E hoje a gente vai estar. Aqui tem todo o conteúdo que a gente passou, você pode estar acompanhando lá na apostila. E hoje a gente vai estar vendo alguns dessas listas de problemas não resolvidos aqui. E a gente vai estar resolvendo junto, tá? A ideia é eu passar para vocês o método de resolução, como vocês resolveriam esses problemas. E se for necessário, a gente aplica algum, algum, algum exercício aqui com equacionamento. Tudo bem? Antes de eu começar aqui, pessoal, pessoal que está aqui no chat, pessoal que está acompanhando a aula, vocês tentaram resolver já algum exercício aqui dessa apostila? Tiveram dificuldade em algum exercício para resolver? Mandem aí para mim rapidinho. Que aí eu já começo no enfoque nesses exercícios aí que vocês tentaram resolver. Alguém tentou resolver algum? Teve alguma dificuldade? Não conseguiu entender algum exercício dessa lista? Não conseguiu entender algum exercício que a gente já passou? Não tem problema também, a gente volta nesse exercício. Manda aí para mim. Vamos lá. Primeira interação de hoje aí. Espero que todo mundo esteja com um cafezinho em dia para estarmos firmes aí nessa aula. Vocês tentaram resolver algum exercício? Algum específico? Tá. Tudo bem. Uhum. Mais alguém tentou resolver algum exercício e teve algum problema, não entendeu alguma coisa, achou meio confuso? Beleza. Bom, então vamos aqui para o primeiro exercício. Eu vou passar com vocês a ideia do exercício, a gente vai resolver aqui no Jamboard, mas a maioria deles você tem que fazer contas simples para resolver, mas a compreensão do problema é que é importante. Lembra que eu falei para vocês, nas nossas aulas eu sempre toquei nessa tecla, que o mais importante vocês pegarem esses exercícios de física, geralmente os cálculos eles não são tão complexos. A gente está tratando aqui de cálculos básicos de física. Vejam, as leis de Ohm, por exemplo, a equação da potência é uma equação muito simples. Ela é V igual a RI, P igual a VI. Até a associação de resistores em série é simplesmente a soma dos resistores. A associação em paralelo ela já dá um pouco de complicado se você for resolver na mão, se tiver muitos resistores. Geralmente são dois resistores, você resolve por 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que a gente já viu que consegue simplificar para a forma de resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Né? Então, nessa primeira questão, fala aqui que é uma questão da UFSC, é uma questão do vestibular da UFSC. Um rapaz cansado de ter o seu rádio roubado
ou de carregá-lo para todo lado, resolveu adaptar o seu pequeno Walkman para ouvir música do carro. Um dos problemas é permitir que ele possa ser alimentado eletricamente através do acendedor de cigarro, cuja tensão é 12 volts. Para quem não conhece o que é um Walkman, já que, né, o professor Diego foi um pouco saudosista ao colocar esse exercício aqui. O Walkman era um aparelho antigo aí que muito semelhante a um MP3, que para quem MP3 eu acredito que você já viu. Você utilizava para tocar músicas, mas o Walkman você tinha a versão mais antiga dele você tinha em fita, né? Nas fitas pequenininhas que a gente usava para escutar música, ou em CD, você ficava andando com depois o Discman, né? Mas pode ser considerado ali um Walkman também, porque a ideia do Walkman era você conseguir andar com a sua música. Então, isso era muito louco. Então, esse jovem aqui teve um problema no carro dele, o som dele estava sendo furtado muitas vezes, e aí ele tinha que ficar andando com o som dele no bolso, então para isso ele falou, eu vou levar o meu Walkman junto. Mas a tensão de alimentação, a força eletromotriz que o meu Walkman requer para ser carregado é de 12 volts. Ou, o carro ele fornece 12 volts, o acendedor de cigarro lá do carro. Sabendo que o Walkman traz as seguintes especificações, 3 volts. Agora sim, a tensão de operação do meu Walkman é 3 volts e 12 miliwatt, ou seja, a potência do meu Walkman é de 12 miliwatt, é correto afirmar que então, já extraindo os dados aqui da questão, né? Nós temos que vamos ajustar os planos de fundo aqui, como a gente sempre faz. Então, vai lá. A gente está na questãozinha, na questão 1. Nós temos, então, que para o Walkman, ele opera com 3 volts. A tensão dele assim, para o Walkman, a tensão é igual a 3 volts e a potência é igual a 12 miliwatts. E para o nosso acendedor, a tensão é igual a 12 volts. Caso o acendedor está representando a nossa fonte de alimentação e o Walkman é a nossa carga, né? Tivemos um pequeno problema aqui com tensão. Acredito que ele não se dá muito bem com não gostei, ficou feio. Sim. Vamos fazer bonitinho aqui. Não está bem com acentuação. Vamos lá, o Walkman ele está representando para a gente, então, o nosso resistor, por exemplo, nossa carga, e o acendedor está representando para a gente a nossa fonte. Então, vejam, como eu tinha comentado para vocês, geralmente nesses problemas reais, a tensão, a fonte, ela é geralmente ela é fixa, você não
não poderia estar alterando a tensão da fonte. Você tem uma determinada fonte. Por quê, né? Porque no projeto, até em projetos de circuitos elétricos de placas, por exemplo, você já tem uma especificação. Você já sabe, por exemplo, o meu aparelho ele vai ser capaz de fornecer 15 volts. Essa é a minha fonte de alimentação. A minha fonte de alimentação vai conseguir fornecer 220 volts, porque eu estou alternado, porque eu estou no sul do Brasil, por exemplo. E aí, da carga, você também vai ter valores padrões já especificados. Nesse caso que a gente tem, que essa carga consome 3 volts e 12 miliwatts. Essas duas especificações, elas já colocam intrinsecamente para a gente o valor da corrente que ela consome e o valor da resistência que a carga tem. Então, a carga ela não pode ser alterada. Tipo, eu não posso ir lá no meu Walkman e alterar o valor da resistência dele, alterar o valor da tensão que ele consome, alterar a potência que ele consome, porque isso já é um parâmetro estrutural da carga. Aí é que entra a questão dos circuitos elétricos. O que eu posso fazer para que seja possível, com esses dados que eu tenho de carga e com os dados que eu tenho de fonte, fazer ainda assim a alimentação, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ele fala para a gente assim, ó. Só um segundinho, vamos hidratar aqui. Ele poderá resolver o problema com um transformador com relação 4:1 entre o primário e o secundário. Bom, para quem não conhece o conceito de transformador, ele até é bem simples. Ele é um instrumento elétrico, né, capaz de converter um valor de tensão em outro. Você provavelmente tem um na sua casa se você tiver aparelhos que são 110 e não são bivolts como a gente tem a maioria dos aparelhos hoje. Mas aparelhos mais antigos, geladeiras mais antigas, geralmente quem se mudou do Paraná ou de alguma outra região central ali do Brasil que tem a tensão 110 nas casas, né? Tem uma tensão, a tensão monofásica é 110, é uma tensão de fase neutro. Tem aparelho 110, e aí vocês tinham, geralmente a mãe de vocês tinha, ou a avó de vocês tinha que usar uns transformadores pretos, desse tamanho assim, fazer um barulho inacreditável, e parecia um besouro a noite inteira do lado da geladeira, e ele aquecia levemente, geralmente quando não estava bem dimensionado, ele aquecia um pouco. Esse aparelho é um transformador, então ele consegue transformar um valor de tensão em um outro valor de tensão. Não necessariamente, ele pode ser um transformador do tipo elevador, ele pode pegar a tensão do lado do primário e elevar para o lado do secundário, no caso, tem uma relação maior que 1, ou ele pode ser um transformador abaixador, que a gente chama, tá? Ele pega a tensão do primário e reduz o valor, no caso. É uma relação menor que 1. O outro é maior que 1, o elevador. Abaixador é uma relação menor que 1. E nesse caso, ele fala que ele poderia facilmente resolver esse problema com um transformador 4:1. Bom, se a gente vê, se fosse possível, a gente veria que 4 vezes 3, que é a tensão de entrada, você teria os 12 volts. Porém, existe um ponto que vocês vão ver na próxima aula de eletromagnetismo, que transformadores convencionais, esse que está citado aqui, eles só funcionam para tensão alternada, ou seja, tensão AC. E nesse caso, tanto a bateria, tanto o acendedor quanto o Walkman, eles funcionam com tensão contínua, tensão DC. Então, nós temos aqui 12 volts DC e 3 volts DC. Transformadores, eles, pelo conceito estrutural deles, pela forma com que eles funcionam, eles necessitam que a tensão seja AC, seja uma tensão alternada, seja uma tensão senoidal, tá? Então, nesse caso, por esse motivo, não funcionaria essa ideia aqui que ele está tentando fazer.
Existem outros circuitos, mas aí já é mais para frente, como eu falei para vocês, se vocês um dia entrarem em um curso que trata de circuitos elétricos, eletrônica de potência, existem circuitos capazes de elevar ou abaixar a tensão DC, mas não é um transformador. São outros circuitos elétricos que utilizando inclusive componentes elétricos comuns que a gente viu aqui, resistores, capacitores, indutores que vocês vão ver na próxima aula, e diodos também, que nada mais são do que LEDs. LEDs são diodos, no caso, né? Mas diodo tem uma outra questão de ser estudado. Utilizando os componentes simples, a gente consegue elevar uma tensão DC ou reduzir uma tensão DC, tá? Mas esse já é um assunto mais para frente, e passando aqui para vocês, só para vocês terem conhecimento. Então, a 1 está incorreta. Não será possível resolver o problema da alimentação. Também não é assim. Não é porque a gente não pode utilizar um transformador que não podemos utilizar algum outro método para resolver essa questão, tá? Então, essa também está incorreta. Até que se prove o contrário, tudo é possível. Quando se prova que não tem nada para ser possível, então é possível. Mas a gente está aqui para resolver problemas. Então, já descartamos essa opção. Ele poderá ligar o aparelho no acendedor de cigarro com um resistor em série de 2,25K. Bom, então, para isso aqui, a gente vai ter que calcular um pouco, né? Ele está afirmando, então, que se ele conectar um resistor em série de 2,25 kΩ, eu vou conseguir conectar esse aparelho aos 12 volts. Então, vamos entender aqui o que isso vai gerar para a gente, né? Vamos desenhar esse circuitinho aqui. Eu vou desenhar ele aqui no cantinho. Inicialmente peço perdão pela... Vocês sabem aqui que desenho não é meu forte com o mouse, inclusive, mas eu vou tentar... Eita, vou tentar o máximo aqui. Nunca fui muito de artes, não. Vou falar a verdade. Aqui temos o nosso resistor 1. E aqui temos o nosso resistor 2. Bom. Então, esse resistor aqui vai ser o de 2,25K, que foi apresentado para a gente. Deixa eu botar aqui. Vou botar assim. O Alan compartilhou ali com a gente que o professor Diego, ele analisava o seu desenho na hora da prova. Isso é verdade. Ele olhava, na época que eu fiz Física 3 com ele, fiz Física 1 e Física 3 com ele. Ele analisava os desenhos e falava, isso aqui tá incompreensível. Eu falei, professor, não é porque a arte está ruim que não é possível de compreender o meu desenho, pelo amor de Deus. Mas ele não deixava escapar nenhum. Beleza. Então, para a gente analisar o efeito que essa resistência em série vai fazer no nosso circuito, vamos encontrar, então, a gente pode resolver isso aqui de algumas maneiras. Essa é a nossa fonte de 12 volts. Mas, falando no conceito de circuitos elétricos, vamos encontrar, então, a resistência, inicialmente, para o nosso resistor do nosso Walkman. Qual é a resistência interna do nosso Walkman? Já que a gente sabe que ele vai estar em série com a resistência de 2,25
25 kΩ, né? No caso, 2.250 ohms. Bom, nós sabemos que P é igual a V ao quadrado dividido por R. Logo, R é igual a V ao quadrado dividido por P. Aqui eu dividi P dos dois lados e multipliquei R dos dois lados. Nossa equaçãozinha de potência aí. Então, para eu encontrar o valor da resistência do meu Walkman, eu tenho que R é igual a 0,3 ao quadrado, dividido, agora sim, por 0,012. Ou 2 vezes 10 a menos 12 vezes 10 a menos 2. 0,012. Vamos puxar a nossa calculadora aqui. Então, temos que 3 ao quadrado é 9, dividido por 0,012, ou 12 vezes 10 a menos 2, é igual a 750 ohms. Beleza? Então, temos aqui, então, agora o valor da nossa resistência interna. E temos o nosso circuito. Só que, vejam, além dessa informação de resistência que eu tenho, aqui eu vou ter uma resistência total e eu vou saber qual é a corrente total que passa pelo circuito. Bom, vamos ver. O que vai acontecer aqui, né? Qual que é a ideia? Se eu tenho uma fonte de 12 volts e a queda de tensão sobre o meu resistor tem que ser de 3 volts, e eu tenho uma potência total consumida pelo meu aparelho, significa que a corrente que circular por aqui, ela tem que ser a corrente que vai suprir a potência, o consumo do meu aparelho. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui o valor de corrente total do meu circuito com esse resistor em série aqui. Então, aqui nós teremos então um resistor de 3K, né? A nossa resistência equivalente vai ser a soma das duas resistências. Que será de 2.250 mais 750. Isso é igual a 3 kΩ. 3 kΩ. Essa é a nossa resistência total desse circuito aqui. E o valor de corrente, então, logo vai ser dado por I, ou se V é igual a RI pela lei de Ohm, a corrente total, a corrente do meu circuito, que está circulando por esses resistores em série, será I é igual a V sobre R. Então, se temos que I é igual a V sobre R equivalente, logo 12 dividido por 3.000 dará o meu valor de corrente aqui. A corrente que vai circular pelo meu circuito será de 4 mA, 0,004 ou
4 miliamperes. Beleza? Tenho a corrente. Agora, tenho a tensão, a queda de tensão que o meu aparelho consome. Tenho a resistência dele, tenho a resistência interna. Então, eu sei... Agora, eu posso calcular a potência dissipada no resistor auxiliar, eu posso calcular a potência dissipada no meu Walkman. Então, vamos ver a potência do meu Walkman. Tem algumas equações que eu posso fazer isso. A gente vai, como a gente tem o valor de corrente, o valor da resistência dele, vamos utilizar P é igual a R quadrado. Então, vamos aqui. Nós, então, para exercitarmos bem todas as equações de potência que a gente sabe, P é igual a R I quadrado. E eu quero saber a potência dissipada, a potência fornecida para o meu Walkman nesse circuito aqui. Eu tenho que 750 vezes também, vezes 0,004 ao quadrado. E isso é a 1,2. Vamos lá. Opa, faltou um zero aqui, ó. 750 vezes 0,004 ao quadrado. Agora sim. Olha lá. Bonito, bonito. Temos aí que a nossa potência capaz de ser fornecida pela nossa fonte com esse resistor em série é igual a de 0,12 watts ou 12 miliwatts. Olha só. Que é, se nós analisarmos, a mesma potência que o meu Walkman precisa para funcionar. Então, vejam, por que a gente teve que fazer esses cálculos aqui, né? A gente pode ver, inclusive, a potência consumida aqui pelo que vai ser dissipado em cima desse resistor. Mas eu já faço essa equação com vocês, mas vamos analisar o resultado que a gente teve aqui. Lucas, por que você teve que fazer todos esses cálculos aqui? Bom, quando a gente fala em carga, quando a gente fala, a potência dessa geladeira é de tantos watts, a potência desse chuveiro é de 7.000 watts, a potência dessa máquina de lavar, ela tem um motor de 3.000 watts. Essa potência que a gente está comentando, quando a gente fala de carga, é a potência que a potência nominal do aparelho que ele irá consumir para atuar na capacidade nominal dele. Lembra que eu falei para vocês que a corrente ela é uma consequência da resistência interna do meu circuito, mais a tensão aplicada sobre ela? E se a fonte for capaz de fornecer aquela corrente, então eu vou consumir aquela corrente e vou operar na minha condição nominal, que a gente chama. A condição nominal é a condição estável para que o meu sistema foi projetado. Então, se eu tenho lá um liquidificador de 1.000 watts alimentado a 220, significa que ele vai consumir, se a fonte 220 que eu tenho, é porque a nossa rede, né, ela tecnicamente consegue fornecer essa rede que a gente tem em casa, convencionalmente, ela consegue fornecer até 20 amperes, então é bastante coisa. Mas se a minha fonte consegue fornecer a corrente suficiente para eu operar na minha condição nominal, que é a minha condição de operação para a qual eu fui fabricado,
caso do liquidificador 1000 watts, no caso do chuveiro 7000 watts. Então eu vou consumir aquela corrente e a minha potência será a potência nominal. Porém, existem casos que, como por exemplo, nesse circuito aqui, o que poderia ter acontecido? Se eu colocasse um resistor que consumisse, vamos dizer aqui, que o valor final da minha corrente fosse menor, então, como é que o valor final da minha corrente fosse menor? Se eu colocasse aqui um resistor muito alto, vejam que a corrente ela ia diminuir, porque a corrente do circuito é inversamente proporcional ao resistor equivalente que eu tenho. Então, se eu colocasse um resistor muito grande, a minha corrente ia ser muito pequena. Se a minha corrente fosse muito pequena, ao eu pegar a resistência do meu Walkman e multiplicar pelo quadrado dessa corrente, veja que a potência aqui nesse caso, ela é proporcional ao quadrado da corrente. Então, se a corrente é muito pequena, a minha potência também vai ser pequena. Ora, nesse caso aqui que foi apresentado, foi o caso ideal para a gente. A potência final fornecida para o meu Walkman é exatamente a potência nominal que eu preciso para funcionar. Então, assim, essa potência aqui, as potências de carga, geralmente a gente chama de potência nominal. Não é só potência. Não confundam quando vocês estiverem fazendo exercício de elétrica, quando forem, se por acaso vierem a estudar essa parte, quando ele der lá no enunciado, a potência da carga é tanto, não significa, na maioria dos problemas mais simples, você vai usar aquela informação para outra coisa. Por exemplo, no nosso caso, a gente usou para encontrar a resistência do equipamento, porque a resistência da carga é algo intrínseco a ela, mas a corrente não necessariamente, a corrente vai depender do circuito a qual eu estou inserido. Por isso que nos enunciados vocês não vão ver, essa carga consome tantos amperes. Esse Walkman consome 4 miliamperes. Por que ele não falou isso para a gente? Bom, porque depende do circuito em que ele está posto, a corrente pode ser maior ou menor. Se ele tiver em série com outro resistor, a corrente, na realidade, vai ser consequência da série que eu tenho. Se eu tiver em paralelo, a corrente vai ser dividida com outra carga. Então, lembrem-se sempre disso. Trabalhem esse conceito com vocês. A corrente ela não é uma coisa fixa, instantânea. Se a minha potência é 12 miliwatts e a minha tensão é 3 volts, então eu posso só fazer que P igual a VI, e aí eu já vou ter o valor da corrente da carga e tá certo. Calma lá. Trabalhem sempre com o valor da resistência, o valor da tensão fornecida. Como a gente fez? Analisou o circuito, viu a resistência equivalente, viu com aquela fonte qual era a corrente que ia circular e viu se essa corrente circulando era a corrente suficiente para atender a potência a potência nominal do meu aparelho. Logo, a gente viu aqui que, beleza, se eu colocar esse resistor em série, a corrente gerada vai ser a corrente que vai circular por essa malha, outro conceito que eu estou passando para vocês, não sei se vocês já viram, vão ver lá um pouco mais para frente, mas quando eu falo malha, é um caminho fechado da corrente. Então, quando eu tenho esse caminho fechado para a corrente, nesse caso aqui, a corrente que vai circular vai ser de 4 mA. Esse 4 mA passando pela minha carga de 750 ohms, eu terei uma potência absorvida por ela. Nesse caso, vejam, lembra que a gente sempre falava assim, o resistor ele vai dissipar em efeito Joule. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o Walkman vai dissipar, vai utilizar essa energia para gerar som. Né? Vai utilizar outro efeito. Então, a potência fornecida para o meu Walkman será de 12 miliwatts, que é a potência nominal que eu preciso. Logo, a afirmação de que, se eu ligar esse aparelho no acendedor com resistor em série de 2,25K, vai funcionar. Por quê? Porque a corrente final gerada por ele vai ser exatamente a potência que o meu aparelho precisa. Só para questão de curiosidade, então, se a corrente final é 4 mA, e a gente fez aqui pelas equações, né? A corrente final é 4 mA. Então, eu tenho que, se V é igual a RI, essa aqui eu não vou escrever, eu só quero mostrar para vocês. Vezes 4 mA é os 3 volts que a minha carga foi projetada para consumir.
a tensão. Foi projetada a queda de tensão sobre uma parelha de 3 volts. Tá, beleza, tá dentro. Onde é que estão os outros 9 volts aqui da fonte de tensão? Todos os outros 9 volts serão dissipados em cima desse resistor de 2.25K, ou 2.250 ohms. Então, se pegarmos aqui esse resistor, se formos calcular a tensão, V igual a RI, vezes 0,004, os nossos 9 volts da fonte de tensão restantes estão caindo sobre o resistor de 2.25K. Lindo, isso aqui é lindo. Por quê? Lembre-se para vocês que o que eu comentei para vocês, né? Quando a gente trabalha com a fonte de tensão, eu vou até fazer esse highlight aqui. Nesse ponto aqui, a tensão... Lembre-se que a gente está calculando a diferença de potencial, né? Então, ó, por isso que, inclusive, DDP. Lembre-se sempre disso, DDP. DDP é uma diferença de potencial entre 2 pontos. Então, quando eu falo que a minha fonte é capaz de fornecer 12 volts, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, ó. Em relação a uma referência, vamos voltar um pouco lá do conceito de novo, ó. Eu vou até colocar aqui como a gente desenha essa fonte, geralmente a gente desenha ela assim. Tem um positivo, tem um negativo, que é essa parte um pouquinho menor aqui. Ó. Em relação a um referencial, que na maioria dos casos, nós, em conceitos trabalhando com circuitos, trabalhando com essa parte de eletricidade, consideramos o terra. E quando vocês verem um símbolo assim, ó, um tracinho e um tracinho reto e vários tracinhos retinhos menores embaixo dele, um pouco mais bonito que isso, mas esse é um referencial do terra, tá? E esse referencial do terra é como se realmente tivesse a gente chama de GND, né? Ground, é o terra. É como se realmente tivesse um fio ligado ao terra. Em todas as aplicações de casa, esse fio do meio, né, na nossa tomada, a gente tem três pinos. Fase, neutro e terra. O terra, geralmente, é o referencial 0. Existem projetos que não, mas a gente vai considerar aqui que sim. Então, aqui, o nosso referencial meu Deus, tentar escrever com esse mouse aqui é impossível. O terra é o referencial de 0 volts. É o referencial neutro que a gente tem. Bom, se aqui é 0 volt no ponto B, logo no ponto A, para eu ter uma diferença de potencial de 12 volts, então aqui no ponto A tem que ter 12 volts. Por que no ponto A tem que ter 12 volts? Porque quando eu for fazer a minha equação de diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, que é o ponto exatamente que está ligado à minha fonte, VA menos VB é igual a VAB, que no caso é a fonte da minha tensão, a minha diferença potencial. Lembram lá da segunda aula que a gente teve, a primeira aula que a gente teve sobre eletrodinâmica. Então, quando eu calcular VA menos VB, vai ser 12 menos 0 igual a 12. Então, se nesse ponto é 12, significa que todos os meus componentes, eles invariavelmente, e aqui é 0, quando a minha tensão estiver passando, o meu valor de tensão, a minha corrente estiver circulando pelo circuito, quando ela chegar no ponto B, a diferença de potencial que ela tem que ter, o valor de tensão que ela tem que ter acumulado é 0. Então, toda a tensão que eu fornecer na minha fonte, ela tem que cair sobre o circuito. Se tem um caminho fechado, a tensão toda tem que ser dissipada nos meus elementos do meu circuito. Então, se esse elemento aqui, de 750 ohms, representando o nosso Walkman, ele tem, pela potência nominal que ele tem uma queda, ele foi projetado para ter uma queda de tensão de 3 volts.
Logo, eu tenho que ter outro elemento no meu circuito que seja capaz de ter uma queda de tensão de 9 volts, tá? Por quê? Porque vocês vão ver lá na frente, quando vocês estudarem leis de Kirchhoff, enfim, algumas outras questões, que em uma malha, em um circuito fechado, o somatório das tensões tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que é fornecido de tensão tem que ser consumido pelas cargas, tá? Mas eu só estou adiantando um conceito para vocês, porque às vezes, vendo dessa forma, fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais simples de observar, tá bom? E só, como a gente já está aqui também, só para também vocês virem, então já vimos então que a queda de tensão sobre o resistor de 2,25 kΩ de 9 volts. Fez sentido para a gente, a física está funcionando. Podemos calcular também a potência consumida por esse resistor. Isso é um fator muito importante. Inclusive, ontem no trabalho eu precisei fazer isso. Parece meio besta, assim, mas tive que fazer esse cálculo para ver se um circuito que eu estava projetando ia funcionar corretamente. Então, se eu tenho, vamos lá, utilizar de novo aqui, então, P igual a RI ao quadrado, já que a gente tem a resistência à corrente consumida pelo circuito, então, sabemos que 2,25 kΩ vezes 0,004 ou 4 mA ao quadrado será igual à potência consumida por esse resistor. Então, esse resistor, ele tem consome uma potência de 36 miliwatt, tá? Por que isso é importante? Porque os resistores convencionais, eles são vendidos de acordo com a potência. Você tem resistores de... aquele que eu mostrei na última aula para vocês, aquele era um resistor de 1/4 de watt. Temos também, ou seja, se eu utilizasse aqui o resistor de 1/4 de watt, já vamos analisar aqui, ó. 1/4 de watt. Eu conseguiria dissipar 250 miliwatts. Beleza? E a potência que esse resistor aqui vai consumir nesse circuito é de 36 miliwatts. Então, pergunto para vocês, eu poderia utilizar esse resistor nesse caso? Sim, porque a potência que ele pode dissipar é maior do que a potência que eu estou consumindo no meu circuito. Porém, existem outros resistores SMD, que são resistores menorzinhos, que vocês vão ver se vocês pegarem uma placa mais atual eletrônica, são resistores nanométricos, resistores 0608, 0603, tem algumas nomenclaturas aí para o tamanho deles. Temos resistores de 1/8 de watt, 1/10 de watt, 1/12 de watt. Então, são resistorzinhos que a potência dissipada, apesar de ser pequeno e ter um valor de resistência alto, muitas vezes, a potência dissipada por eles é menor. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora do projeto do circuito. Então, esse cara aqui, para resolver o problema do Walkman, ele já encontrou o valor da resistência que ele precisa, só que, além disso, quando ele for adquirir essa resistência, ele tem que teria que se atentar nesse momento a qual o valor da potência que esse resistor ia consumir, pois se ele pegasse um resistor, por exemplo, que conseguisse dissipar menos que 36 miliwatt, ele teria um problema porque o resistor ia queimar. Ele ia aquecer demais e ia queimar porque ele não suporta dissipar aquela potência que ele está consumindo. Beleza? Conhecimento de vida para vocês. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quando você for projetar o seu circuito, parece meio estranho falar isso, mas muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa assim em casa. Às vezes não circuitos convencionais, estragou a minha máquina de lavar, minha mãe vai mandar olhar. Se vocês forem para a engenharia, isso vai acontecer muito, tá? Já se preparem. Porque a partir do momento que você entrou no curso de engenharia, tudo você consegue resolver dentro de casa. E se você não resolver, a sua mãe vai falar, vai estar estudando, não me ajuda dentro de casa. E aí você vai visitar os seus parentes, aí a primeira coisa que eles vão falar vai ser um bom dia, como é que você está?
Daí já manda assim, então, a minha geladeira tá fazendo um barulho estranho. Aí você olha e fica tipo, tá, beleza. O que eu tenho a ver com isso? Ou é aquele seu primo distante que vai falar, rapaz, eu tô aqui construindo agora a minha casa, precisava de alguém aqui para assinar o projeto, sendo que você está fazendo, sei lá, engenharia da computação, não tem nada a ver com engenharia civil. Mas as pessoas acreditam que você, a partir do momento que você está cursando engenharia, né? Nem se formar ainda, está cursando engenharia, já tem aptidão para todas essas coisas. Parou um carro no meio da rua, mas meu carro aqui não está funcionando. Você não sabe resolver? Aí você fica tipo, cara, se você me entregar um computador na minha frente aqui para fazer uma programação, até que eu posso resolver, mas até então eu não sei muita coisa de mecânica. Então, realmente, a internet não está funcionando. Como se você tivesse poderes sobrenaturais sobre a internet, sobre a sua conexão, sobre o modem. Mas é isso, a sociedade tem para você que a partir do momento que você está fazendo engenharia de interesse por essa área, você tem que saber resolver todos os problemas do mundo. Ai, ai, é cômico, mas é legal, é legal. Pelo menos as pessoas têm essa impressão da gente e, querendo ou não, a gente está aí para resolver os problemas mesmo, né? Claro que focado na nossa área, né? Mas vamos lá. Então, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida nesse por que esse resistor funciona? A gente já vai ver os outros itens dessa questão, mas vocês vão precisar que a gente nem vai precisar fazer mais nenhum cálculo, porque como a gente já destrinchou o circuito inteiro, e eu mostrei para vocês que qualquer outro valor, vejam bem, ó, qualquer outro valor de resistência aqui, esse circuito não ia funcionar. Por quê? Porque ou a corrente seria maior, se a corrente fosse maior, o que ia acontecer? Quando eu fizesse o cálculo da minha potência, ele estaria sobredimensionado, ou superdimensionado, no caso, superdimensionado. Porque se a minha corrente é maior, a potência fornecida para o meu equipamento, ela vai ser maior. Se eu tenho uma potência nominal de 12 miliwatts e eu forneço para ele, eu forço que a corrente seja maior, porque eu estou utilizando um resistor maior aqui também, um resistor menor, e a corrente for maior, lembre-se que a corrente e a resistência são inversamente proporcionais, eu superdimensionei o meu circuito. Significa que eu estou fornecendo muita corrente e a potência que o meu aparelho vai consumir, ele não suporta, ele não foi feito para consumir aquela potência. Logo, ele vai queimar. Isso é interessante. Nos computadores de vocês, quem tem um desktop em casa, um notebook, já ouviram falar, quem gosta de jogos aí, das antigas, já ouviram falar em overclock. Overclock no computador, overclock no seu processador, mais especificamente, nada mais é do que você fornecer uma potência para ele maior do que para que ele foi projetado. Assim, entre aspas, o fabricante ele já considera que você pode, ele te dá um valor de overclock aceitável para que você não danifique o processador. Geralmente, a cláusula deles é, se você for utilizar overclock, o tempo de vida útil do seu processador vai ser menor. Mas, bom, se ele aguenta, é porque ele foi projetado para aquilo, né? Então, sempre tem aquela margem de segurança. Mas, eu, particularmente, não recomendo muito a vocês a fazerem overclock no computador de vocês, se vocês querem que o processador dure muito tempo. Mas muitas vezes também esses processadores são feitos para durar 10 anos, assim. Então, não é uma coisa absurda. Se você usar overclock, vai durar 8, 7. Ou se você tiver um problema na sua casa, ele vai queimar em segundo. Se tiver que cair um raio aí, não tiver um para-raio. Então, é tudo um jogo ali, né? Então, qual é o outro lugar que pode acontecer um superdimensionamento de potência? Geralmente, para outros jovens aí que gostam dessa cultura do som automotivo, tuts, já que a gente está em Santa Catarina, geralmente nesses som automotivos também, com os subs e tal, eles projetam para superdimensionar a potência, para o quê? Para fornecer mais potência para o som e o som sai mais alto, porque a conversão de energia de uma caixa de som ela é diretamente convertida em vibração sonora, enfim, você consegue um volume maior. É claro que se você superdimensionar isso num valor muito acima, você vai queimar o seu aparelho. Então, isso tem que ser feito com parcimônia. Beleza? E
Por outro lado, se eu colocar uma resistência muito alta e a corrente for muito baixa, o nosso cálculo no final da potência fornecida para o meu Walkman, ele vai ser menor do que a potência nominal. E o que isso pode causar? Isso pode causar muitos problemas. Ele pode funcionar parcialmente, ele pode funcionar, começa a tocar no som, tá na raiozinha do nada, ele... E aí ele volta. A potência não está sendo suficiente para ele. Não sei se vocês já pegaram... Deixa eu ver algum exemplo assim. Um monitor de vocês, às vezes, né? Às vezes você está com algum problema na sua rede ou alguma coisa assim, ou a fonte do seu monitor já não está funcionando muito bem, para aqueles monitores antigos que usam fonte, não é direto na tomada, uma fonte acoplada interna. E aí você liga o monitor ou a sua TV, enfim, aquelas um pouco mais antigas isso acontecia, ou o seu videogame, enfim, seu Xbox, seu PlayStation aí, não fazendo propaganda para nenhum deles, essas marcas aí, você ligaria ele e aí ele liga, mas, por exemplo, às vezes ele liga o monitor, mas fica a tela preta. Ou ele liga o videogame, mas o controle não está funcionando, mesmo que o controle esteja conectado nele. Tipo assim, ele funciona parcialmente, mas não funciona todos os periféricos. Por exemplo, no computador, naqueles computadores, quem tem um computador de mesa, né? Quando a fonte está com problema, o que acontece? Ele ligou a placa-mãe, você está ouvindo o HD girando, mas a placa de vídeo não está funcionando, mas o mouse não está pegando. Pode ser um problema de fonte, pode ser que a fonte esteja fornecendo menos potência do que a carga total precisa, né? Menos potência do que a placa-mãe precisa, menos potência do que a placa de vídeo precisa. Então, por isso também, que quando você adquire um computador um pouco mais pesado, um computador gamer aí, né? Você tem que trocar a sua fonte também, você tem que colocar uma fonte maior, porque você precisa de mais potência. Se você, por exemplo, eu faz muito tempo já que eu não vejo, imagino que já tem fontes de 750 watts, 1 kW, talvez, já. Então, se você está ali, colocou uma placa de vídeo nova no seu PC, agora vai rodar aqueles jogos atuais aí, e ainda está com a sua fontezinha antiga de 400 watts, 400 watts é só a placa de vídeo. Então, assim, o que vai acontecer? O seu PC vai ligar, mas vai ligar parcialmente, não vai ligar todas as configurações, os periféricos não vai funcionar, a placa-mãe não vai funcionar. Então, pensem nisso, então, quando vocês forem investir em um computador aí, de dimensionar bem a fonte de vocês também. E é um cálculo super simples, super rápido, vocês conseguem ver no site da fabricante quanto a placa de vídeo consome, quanto a placa-mãe consome, e para não chegar também aquele famoso vendedor, entendedor de tudo. Não, a fonte tem que ser essa. Aí você pergunta, mas por que tem que ser essa? Porque é a fonte mais cara da loja. Mas tem certeza que precisa ser essa, cara? Eu fiz os cálculos aqui, você como um bom estudante de engenharia ou de qualquer outro curso, mas que fez o pré-UFSC vestibular o pré-vestibular da UFSC, fala, não. Eu fiz aula de eletroddinâmica, fiz os cálculos aqui, a potência que eu necessito é de 600 watts, eu não preciso de uma fonte de 750 watts. Mas é bom ter a mais? Não vai fazer diferença nenhuma você ter a mais. Você vai estar superdimensionando. Então, pode ser, nessas fontes, você tem todos os aparelhos ligados em paralelo, né? Então, beleza, você não vai ter um problema de superdimensionamento na sua placa de vídeo, por exemplo, mas se está em paralelo, no caso, né? Porque a corrente é dividida, então o aparelho consome a corrente que ele necessita. Mas você vai ter potência sobrando, e potência sobrando é a potência que não está sendo utilizada. Mas aí no futuro eu quero colocar outro HD, outro SSD. Daí beleza. Daí vale a pena comprar uma fontezinha o valor um pouquinho maior, que é para se no futuro você precisar fazer um upgrade aí no seu setup, você já não precisar trocar mais a fonte. Mas vejam, essas coisas no dia a dia, gente. O conceito básico de circuitos elétricos, esse conceito básico de elerodinâmica que a gente está vendo, é para vocês levarem para a vida de vocês mesmos, para vocês usarem no dia a dia, para quando vocês forem comprar o carregador celular de vocês, para quando vocês forem comprar um notebook, quando vocês forem comprar um
computador para vocês. Quando vocês forem, de repente, uma coisa bem interessante, tá? Quando chega no inverno, esse inverno, inclusive, esse ano foi bem pesado, vocês vão lá na loja e tal e compram um aquecedor, aqueles aquecedorzinhos de chão, e, pum, liga ele na tomada, no máximo ali, no talo, a noite inteira aquecendo o quarto, do nada você acorda e tá tudo desligado. Cara, esses aquecedores, tem uns aquecedores aí, não adianta o cara te entregar um aquecedor de 2.000 watts na sua mão e a sua rede não está preparada para aguentar isso. Você tem um disjuntor, que é um limitador de corrente na sua casa. Sabe aquele quando você está tomando banho, o chuveiro queimou, mas às vezes ele não queima aqui, só desarmou. Aí fala, desarmou o disjuntor. O que aconteceu? O circuito elétrico da sua casa, você deveria e deve ter sempre, isso é muito importante, um disjuntor conectado às resistências maiores da sua casa, que são, geralmente é o chuveiro, principalmente, esse inevitavelmente você tem que ter um disjuntor. Às vezes você tem para uma máquina de lavar, para uma geladeira, alguma coisa assim, para esses equipamentos mais pesados, e você está ali na sua casa e desarmou o disjuntor. O que aconteceu? Liga lá de novo e segue a vida. Não, calma, não é assim que funciona. O que aconteceu, né? O aparelho ele consumiu uma corrente maior do que o disjuntor foi projetado. Então, isso acontece muito quando você troca de chuveiro. Quando você coloca um chuveiro novo na sua casa, que ele tem uma potência um pouco maior, você tem que trocar também o disjuntor. Por exemplo, se você tinha um chuveiro de 7.000 watts, de 4.000 watts, os mais antigos, tinha um disjuntor de 20 amperes, para 220, você provavelmente, quando botar um de 7.000 watts, você vai ter que colocar um disjuntor um pouco maior. Mas isso significa que você então pode colocar um disjuntor lá de 60 amperes e não se incomodar mais? Não, porque você tem que ver os outros parâmetros do projeto do seu circuito, no caso da sua casa, que é o quê? A fiação ela tem um limite de corrente que ela consegue suportar. Então, se a minha fiação consegue suportar até 40 amperes, por exemplo, eu não posso comprar um chuveiro que vai consumir mais que 40, porque a minha fiação não suporta isso. Então, vejam, todas essas coisas vocês deveriam pensar. A partir de agora, eu tenho fé e acredito que vocês vão pensar antes de fazer alguma coisa assim, tá? Utilizar esses conceitos que a gente viu, conceitos simples muitas vezes, mas que vão economizar para vocês na vida de vocês, vão facilitar em muitos casos muitas coisas, tá? Evitar acidentes aí. Por trabalhar nessa área de elétrica, eu já trabalhei com bikes elétricas, por exemplo, e eu já vi muitos acidentes complicados, porque, por exemplo, em bikes elétricas, essas scooters que vocês vêm andando por aí pela cidade, elas têm uma potência definida. É uma bike elétrica de 3.000 watts, 2.000 watts, 1 kW. E você tem que ter uma bateria que seja que consiga fornecer aquela. Ela tem um determinado nível de tensão, a bateria, 36 volts, 48 volts, 60 volts, e que ela consiga fornecer a potência correta, né? Então, que a bateria ela tenha capacidade para isso. Então, muitas vezes o que acontece? As pessoas elas compram baterias um pouco mais baratas, de baixa qualidade, geralmente, e essas baterias elas não suportam a potência a qual a bike elétrica está querendo atuar. Só que a bateria, diferentemente de uma fonte de corrente controlada, a bateria ela vai, apesar de ela ser projetada assim para a bateria, a gente não fala que ela tem como o nosso carregador de celular. Essa bateria ela consegue fornecer até 2 ampere-hora. 2 ampere, consegue fornecer até 2 ampere. Das baterias e pilhas em geral, a gente fala que ela tem um valor na realidade de ampere-hora. É como se fosse o litro de gasolina do seu carro. Do seu carro. Quem tem carro? Ou dos pais de vocês. Eu, por exemplo, não tenho carro. Ando de moto, gosto muito. É um pouco perigoso, mas estamos aí com cuidado. A bateria, então, ela tem uma quantidade limitada de energia que ela consegue fornecer. Mas, se você pedir e não tiver nenhum circuito de proteção que ela forneça aquela energia em 1 minuto, ela vai te fornecer. Se você quiser que ela forneça aquela energia total guardada em 30 segundos, ela vai te fornecer. Se você quer que ela forneça em 10 segundos, ela vai te fornecer. Só que o que muda nessa variação de tempo, nesse ampere-hora? A quantidade de ampere que ela vai estar naquele momento. Então, por exemplo, assim, ela pode ser descarregada a 2 ampere,
numa descarga lenta, ela pode ser descarregada a 5 amperes, uma descarga um pouco mais rápida, ela pode ser descarregada a 10 amperes, uma carga bem alta, e ela pode ser descarregada a velocidades aí. Eu já vi casos de bateria sendo descarregada a 30 amperes, por exemplo. E 30 amperes, meus jovens, como eu falei para vocês, a corrente ela é a transposição dos elétrons no circuito, né? Os elétrons ele caminhando pelo circuito. Quanto maior o valor de corrente, maior a potência vai ser dissipada pelo seu condutor. Aqui eu não estou nem falando da carga, tá? Mas a dissipada pelo condutor. E porque vejam que se olharmos a equação da resistência, digamos, a resistência tem um condutor X, né? O condutor tem uma resistência X lá. A potência ela aumenta quadrado da corrente. Então, quanto maior a corrente, maior será a potência dissipada pelo meu fio. E o que, que acontece quando em baterias, se você não tiver um circuito de proteção e colocar uma bateria lá de baixa qualidade que ela não consegue fornecer tanta potência assim? Ou melhor, a capacidade dela de fornecer corrente não é tão boa. O motor vai pedir para consumir uma corrente muito alta, a bateria vai entregar, porque é assim que as baterias e pilhas funcionam, só que o seu sistema vai aquecer de uma forma inimaginável e vai pegar fogo. Simples assim. Então, quando você forem pegar coisas assim, trabalharem com coisas assim, vou comprar aqui uma bicicleta elétrica, um patinete elétrico, coisas assim, prestem muita atenção à qualidade da bateria que vocês têm e na descrição da bateria qual é que é o valor de ampere-hora que ela tem, ou seja, a energia que ela tem armazenada, e geralmente tem uma indicação da corrente de funcionamento, a corrente nominal máxima que ela consegue fornecer. E olhem o motor de vocês, enfim, a carga de vocês, se é compatível com aquele projeto, tá? Se aquele sistema vai funcionar legal e você não vai ter esses problemas de aquecimento ou enfim. Estendi bastante, mas a ideia é essa. A ideia é eu trocar essas ideias com vocês aqui, esses conhecimentos, tá? Seguindo essa questãozinha, acredito que inclusive a gente vai conseguir finalizar apenas ela, mas não tem problema. O que eu quero que vocês compreendam aqui, a gente destrinchar um problema desse é muito interessante, porque eu consigo... Vejam que em uma questão a gente conseguiu já revisar vários conceitos, conceito de diferencial de potencial, conceito de resistência, conceito de corrente, conceitos que é a ideia de vocês pegarem, tá? Então, número 8. Então, a gente viu que a 4 está correta. Número 8. Ele poderá ligar o aparelho com um resistor de 0,25 kΩ em paralelo. Veja só, vamos ver aqui o que aconteceria se ele colocasse um resistor de 250 ohms em paralelo, né? No caso aqui, 0,25 kΩ é 250 ohms em paralelo. Se ele colocar um resistor de 250 ohms em paralelo, se nós lembrarmos lá da nossa equação para resistores em paralelo, temos que resistores equivalentes, resistor equivalente para um resistor em paralelo é igual a R1. Lucas, o microfone tinha dado uma zoadinha, mas acho que já voltou já. Opa, já voltou? Tá chiando um pouquinho. Muito obrigado. Vou deixar ele aqui paradinho. Isso. Show. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, como a gente viu, a nossa equação para resistores em paralelo, associação em paralelo, no fim, se for 2 resistores, a gente pode usar essa equação aqui, que sai um pouco mais rápida. Então, a gente vai ter 750, que é a resistência do nosso Walkman, vezes 250 ohms, que é a resistência que ele propôs colocar em paralelo, dividido por 750 mais 250 é 1 kΩ, beleza? Então, dividido por 1000. A resistência final seria de 187,5 ohms.
187,5 ohms. Então, o que aconteceria se a gente utilizasse essa resistência de 187,5 ohms aqui? Deixa eu só separar aqui para a gente não confundir. Então, essa aqui vai ser uma questãozinha 2, que a gente vai estar analisando. Essa para 8, no caso, né? Bom, se eu tiver uma resistência de 187,5 ohms, então a corrente total que vai ter pelo meu circuito, eu não estou comentando ainda a corrente que vai passar sobre cada carga, tá? Cada resistência em paralelo. Lembrem-se que o que acontece em circuitos paralelos? A corrente total do circuito, da resistência equivalente total, é dividida entre os ramos em paralelo, né? Então, se nós pegarmos então a corrente total, ela vai ser o quê? V igual a RI. E I, como a gente já viu antes, é igual a V sobre R. Então, a resistência equivalente seria 187,5 ohms. Então, nós teremos 12 dividido por 187,5 ohms. A corrente total fornecida seria de 0,64 mA, né? Então, para esse circuito aqui, vejam só, para esse circuito aqui, eu vou dar um pouco mais de espaço aqui. Eu vou colocar essas equações um pouco mais para cá. Se considerarmos esse circuito em paralelo, vou dividir aqui para a gente. Beleza. Esse circuito em paralelo, nós teríamos então que a corrente I seria igual a V sobre R equivalente em paralelo. Isso seria igual a 12 dividido por 187,5, que é igual a 62 mA. 64, desculpa. mA. Beleza. Então, para resolver essa questão aqui, como é que eu seguiria, né? Bom, eu sei que a corrente total, ela vai ser... Eu já tenho o valor da corrente total, que é 64 mA. E que a corrente I1 mais I2, I, no caso, é igual a corrente I1 mais a corrente I2. Tudo bem? As correntes que iriam para o resistor do Walkman, pro Walkman e para o resistor em paralelo com ele de 250, seria essa relação aqui, tá? A soma das correntes que iriam para cada uma das cargas é igual a corrente final. Bom, temos aqui cargas diretamente proporcionais. Como é que você seguiria esse exercício, né? Qual é o valor da corrente I1, por exemplo? Vamos considerar que I1 é o Walkman. A corrente que está passando pelo Walkman é igual a tensão sobre o Walkman. Bom, não teríamos mais esse circuito em série, então agora a fonte estaria em paralelo com as duas cargas, né? O circuito final nós teríamos a 12 volts em paralelo com a resistência de 150, em paralelo com a resistência de 250. Então, a corrente 1 ela seria o 12 volts da carga, então ela seria 12 vezes a resistência do meu Walkman, que seria 750. E a gente quer encontrar I2, por exemplo. Eu poderia encontrar I1, tanto faz aqui. Vamos encontrar I1, porque a gente já vai sair com o valor direto para saber se a potência é a potência que a gente precisa. O valor de 2, eu sei que I2 é igual a, V sobre R, né? Então, a tensão é 12 e R, a resistência é 250 ohms. É 0,25 kΩ. E eu sei que o valor de 1, como a gente já encontrou, é igual a 64 mil. Então, isso aqui é igual a 0,064. Logo,
1 será igual a 0,064 menos... é igual a 0,064 menos 12 sobre 250. Isso aqui vai dar igual a 12 sobre 250, 0,048. Então, 0,064 menos 0,048 é igual a 0,016. Ou ampere, ou 16 miliampere. Beleza. Essa, então, seria a corrente fornecida por esse circuito à nossa carga. Lembra que eu falei que eu considerei I1 sendo o nosso Walkman. Essa aqui, a gente consegue colocar essa equaçãozinha aqui, ou ficou muito grande? Vou fazer um trabalho aqui. Perdão pela organização, mas é só para finalizar esse exercício. Seria, então, 16 mA circularia sobre o nosso Walkman. Bom, a gente já viu que, na realidade, a corrente que ele necessita para operar sobre a potência nominal é de 4 mA. 16 mA é 4 vezes a corrente que eu preciso. Mas lembra o que eu falei para vocês, que a corrente ela é consequência do meu circuito? Então, 16 mA vezes os 750... bom, a equação de potência vai ser 750, a minha resistência, vezes a corrente ao quadrado, que é 0,016 ao quadrado. Olha só a potência que foi entregue aqui para o meu Walkman. Foi entregue para o meu Walkman 192 miliwatts. 192 miliwatts é muito mais do que o meu Walkman foi projetado. O meu Walkman foi projetado com uma potência nominal de 12 miliwatts. O que aconteceria, então, nesse circuito com o Walkman, se você conectasse ele a essa resistência em paralelo de 250 ohms? Seu Walkman queimaria fortemente, tá? Porque você forneceu para ele, na topologia que você criou de circuitos, você forneceu muito mais potência do que ele consumiria. E se imaginarmos o Walkman como um resistor interno, abstraímos a parte do aparelho que ele tem uma sonoridade, ele toca música, você aqueceu muito mais ele do que, falando em resistor de efeito Joule apenas, você aqueceu ele muito mais do que ele conseguia dissipar, muito mais do que a potência que ele conseguia consumir. Logo, o seu aparelho queimaria se você tentasse colocar um resistor em paralelo de 0,25 kΩ. Tudo bem? Todo mundo conseguiu compreender por que a 4 funciona e a 8 não funciona? Vamos lá, galera. A gente já está finalizando a nossa aula. Manda aí no chat. Prometo para vocês que vai ser a última participação que eu vou pedir para vocês agora. Deu para compreender por que um funcionou, por que o segundo não funcionou? Beleza? Deu tudo certo? É isso que eu quero passar para vocês. Isso aí. Funciona, às vezes não funciona, mas tudo é cálculo. Por isso que a gente calcula as coisas. Por isso que a gente projeta as coisas, né? Que bom que deu para entender aí. Ele poderá ligar a 16, então, vamos para a última questãozinha aqui para a gente finalizar. Ele poderá ligar o aparelho com um capacitor de 12 microfarad em série. Bom, e aí, né? Ele vai ligar um capacitor em série. Se vocês lembrarem da nossa primeira aula de eletroestática, lá de capacitores, qual é o comportamento de um capacitor em série, né? Aqui a gente está tratando de energia contínua, energia DC. Quando a gente se aprofunda mais em conceitos físicos de um capacitor, do seu modo de funcionamento, eles são duas placas paralelas, tudo bem? Que você vai aplicar uma determinada diferença de tensão sobre eles, um DDP, e
e ele vai armazenar essa energia em forma de campo elétrico. Lembrando lá dos conceitos da nossa aula, né? Ele vai armazenar essa diferença de potencial nas suas chapinhas, e essa energia que ele consegue armazenar é dada pelo valor da capacitância, né? Relação com a capacitância lá, se a gente lembrar. O campo elétrico que um capacitor consegue fornecer, consegue armazenar, em relação à sua capacitância. Mas eu ligar esse componente em série com a minha carga, o que vai acontecer, né? Nesse circuito? O capacitor, ele tem uma questão interessante. Vocês vão ver também que o indutor, ele também tem alguns pontos interessantes. Quando se trata de corrente alternada e corrente contínua, tensão alternada e tensão contínua, no caso de tensões contínuas sobre um capacitor, esse vale a pena explicar para vocês aqui. Mas tudo aqui que a gente aprendeu vale a pena. Isso aqui é puro conhecimento, mas esse ponto, para finalizar, vale a pena eu mostrar para vocês. Um capacitor, quando ele está sendo carregado, vejam, ele é carregado a partir de uma diferença de potencial. Então, aqui a gente tem uma fonte de energia. Oh, meu Deus, essa fonte podia ser mais bonita. Mas temos uma fonte de energia positivo e negativo, de valor V. Tá? Ao nós conectarmos um capacitor, meu Deus, a essa fonte, eu vou até abstrair o resistor aqui, tá? Mas bom, eu já explico o que aconteceria se eu tivesse um capacitor. Beleza. Conectei um resistor junto. Conectei um capacitor em série com a minha fonte aqui. O que vai acontecer, né? Se nós lembrarmos lá da dinâmica da primeira aula que a gente viu de eletroestática. O que vai acontecer, aquilo que a gente falou de capacitor na segunda aula, mas nas primeiras aulas de eletroestática. A corrente vai começar a fluir. Lembrem-se que, isso também é importante, sentido convencionado, a corrente vai fluir para cá, mas sentido dos elétrons, a corrente flui para cá, né? Os elétrons, eles vêm da polaridade negativa para polaridade positiva, os elétrons caminham dessa forma, mas convencionado em circuitos elétricos, a gente utiliza que a corrente ela sai do terminal positivo e vai até o terminal negativo, tá? Bom, os elétrons eles vão estar caminhando por esse circuito. Então, os elétrons eles vão estar vindo aqui. Então, você tem uma passagem de elétrons passando aqui. Quando chega aqui no capacitor, nesse elemento, lembrem-se que esse material aqui interno, ele é um material isolante. Então, aqui é um material isolante. Por ser um material isolante, os elétrons que estão desse lado aqui, que chegaram aqui, a quantidade de elétrons que chegou desse lado aqui, a quantidade de carga, vamos falar carga porque elétrons eles estão vindo para cá, mas a quantidade de carga que chegou aqui, ela não consegue ultrapassar esse material isolante. Então, aqui não tem passagem. O que acontece? Acontece lá por efeito de indução, lembram lá dos processos de eletrização? As cargas positivas que estão aqui, elas vão começar a atrair os elétrons aqui também. Ou seja, eu vou começar a absorver elétrons aqui também. E quanto mais cargas chegarem, mais elétrons eu vou conseguir colocar aqui. Então, eu vou polarizando esse capacitor, eu vou carregando ele. Qual é o valor máximo que eu consigo carregar esse capacitor? Digamos que eu deixei ele ali tempo suficiente e eu carreguei um valor máximo aqui. Bom, no caso de a gente não ter um resistor, se a gente ter só o capacitor e a fonte, o valor máximo que eu tenho aqui é V. Então, vai chegar um momento em que o meu capacitor ele vai estar carregado com V. Por que V? Bom, porque V é
a maior diferença de potencial que eu consegui gerar no meu circuito, porque eu só tenho uma fonte. Então, aí ele vai ficar carregado com V. Tá? Quando o meu capacitor carregar com V, as duas, a diferença de potencial vai ser igual na fonte e no capacitor. Pela lei de circuitos elétricos, como eu falei para vocês quando vocês forem estudar a lei de Kirchhoff, mas se a gente analisar isso aqui tem que dar zero, né? A soma de todas as tensões na malha, que aqui no circuito fechado. Se aqui é V e aqui é V, V menos V é zero. Logo, não tem mais corrente, porque eu não tenho mais diferença de potencial. Vejam que a corrente ela é gerada a partir do momento que você tem um caminho fechado e você tem uma diferença de potencial entre cargas. Se eu não tenho mais diferença de potencial, não tem mais corrente. Logo, o capacitor está totalmente carregado e a corrente para de circular. Aí é que está o ponto. Capacitores em circuitos de corrente de tensão contínua, de corrente contínua também, em circuitos contínuos, circuito CC, a partir do momento em que ele é carregado, se ele estiver em série com qualquer coisa, o capacitor, ele é carregado, ele vira um circuito aberto. De novo, um capacitor em circuitos de corrente contínua, a partir do momento em que ele é carregado, eu dei o tempo para ele carregar, ele vira um circuito aberto. Então, quando esse capacitor carregar, ele vai virar um circuito aberto. Por quê? Porque ele não consegue mais absorver elétrons, ele não consegue, o campo elétrico que ele podia absorver, ele já absorveu todo. A diferença de potencial dele é a mesma diferença de potencial da fonte, e ele tem um material isolante aqui. Então, a fonte não consegue fornecer mais, ele não precisa fornecer mais. Então, ele está segurando o que ele tem, e a fonte não consegue fornecer mais, logo não tem mais circulação de corrente, porque eu não tenho mais um caminho, né? Eu não consigo mais absorver elétrons da fonte e também não consigo doar mais, não consigo ter mais cargas positivas no meu lado positivo. Logo, a corrente cessa nesse momento em que o capacitor está carregado. Quando eu tenho um resistor em série, o que vai mudar? Vamos aqui rapidinho aqui para a gente finalizar. O que vai mudar se eu tenho um resistor em série? Se eu colocar aqui um resistor em série, um resistor R, eu vou ter uma queda de tensão. Lembra que geralmente quando a gente faz assim, ó, um VR. Eu vou ter uma queda de tensão sobre esse resistor, ou seja, esse resistor ele vai consumir uma potência. No nosso caso, digamos que idealmente ele consumiria 12 miliwatts. Mas ele vai conseguir, ele vai ter uma queda de tensão VR, e V quadrado sobre R é uma potência, ele vai consumir uma potência. E a corrente vai continuar circulando. Digamos que ainda o capacitor não está carregado, né? Então, no início do circuito. Vai consumir, e o capacitor vai carregando. Uma hora o capacitor também já vai estar totalmente carregado e a corrente vai cessar. Só que agora, qual que é a tensão sobre o capacitor? Se o resistor ele já dissipou uma potência P, PR, digamos, e teve uma queda de tensão VR sobre ele, a queda de tensão sobre o meu capacitor, agora que eles estão em série, será o meu VC vai ser igual a V menos VR. Porque o VR ele já caiu sobre o meu resistor, então a tensão que chegou sobre o meu capacitor é uma tensão VC, que é igual a V da minha fonte menos VR do meu resistor. Lembre-se então que é sempre assim, ó, aquela questão que eu falei para vocês da lei das malhas, né? E que vocês podem analisar, ela não é tão complexa de entender, é que o quê? Em um caminho de circuito fechado, o somatório das minhas tensões tem que ser igual a zero. Então, nesse circuito fechado aqui, ó, vejam, eu estou entrando pelo terminal negativo e saindo pelo terminal positivo. Então, isso aqui é positivo. Lembre-se que esse é o sentido convencionado da corrente, né? Se eu entro no positivo e saio negativo, a tensão é positiva. Então, V. Aí aqui, ó, meu capacitor, se eu tenho uma queda de tensão, então aqui é positivo e aqui é negativo. Lembra que carregar meu capacitor aqui é positivo e aqui é meu negativo. Então, se eu tenho que a corrente a tensão final tem que ser zero, então eu tenho que V menos, porque a corrente está passando aqui, ó. Está tendo uma queda de tensão do resistor. Ele tá
absorvendo potência. Então, é menos VR. E o meu capacitor também está sendo carregado. Então, se ele já está totalmente carregado, vai ser menos VC é igual a zero. E é daqui que sai essa equação de que VC é igual a V menos VR. Tá? Então, essa afirmação que ele fez de colocar um capacitor em série não faria sentido no nosso circuito, porque se a tensão é contínua, quando o capacitor carregasse, ele ia interromper a passagem de corrente. Se ele interrompeu a passagem de corrente, não vai funcionar mais o meu Walkman. Beleza? Então, essa última aqui, também para relembrar uns conceitos de capacitores que a gente viu lá. Vejam que nessa eu não precisei nem fazer equação. Só pelo conhecimento físico de como um capacitor funciona, eu consigo definir e eu já consigo responder essa pergunta aqui. Vocês vão ver lá que indutores, na aula de eletromagnetismo, indutores é outro componente capaz... Se o capacitor ele armazena campo elétrico, e vocês na aula de magnetismo vão estudar sobre indutores, o que vocês imaginam que o indutor armazena? O capacitor armazena campo elétrico. O indutor é outro dispositivo eletrônico que vai armazenar campo magnético, tá? Energia em forma de campo magnético. Mas vocês vão ver na próxima aula, não vou dar tanto spoiler. Pessoal, deixa eu até conferir aqui o nosso horário, mas eu acredito que o nosso horário já chegou. É exatamente às 10 horas. Alan vai passar a chamada agora, imagino. O pessoal manda aí, eu não sei se o Alan já colocou o nome automático aí de vocês. Ele já fez, então, a chamada. Mas, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aí nessas 6 aulas, tá? De eletricidade. Infelizmente, eu não vou estar acompanhando vocês na aula de eletromagnetismo. Os horários aí ficam um pouco complicado para mim. Eu vou ter outras obrigações lá no trabalho. Mas agradeço muito pela atenção de vocês. Obrigado aí pela disposição. Peço perdão em alguns momentos aí que o professor de vocês parece um pouco cansado, estava um pouco cansado realmente. Acordar sábado de manhã não é fácil para ninguém. Mas desejo tudo de bom para vocês, desejo força para vocês. E se vocês estão... Parabéns por vocês estarem aqui no cursinho. Essa já é a nossa penúltima aula sobre física, né? Vocês só terão a aula 22. E eu acredito que é uma aula de física quântica, que é um esquema muito louco. Então, parabéns para vocês por terem chegado até aqui, parabéns por essa força de vontade de vocês, por acordarem sábado de manhã, por estarem tentando. Então, eu faço das minhas palavras as palavras que eu falei lá para vocês no começo. Tenham confiança no conhecimento de vocês, tá? Saber muita coisa, ter um conhecimento vasto, não é nada sem você aplicar aqueles conhecimentos, sem você organizar esses conhecimentos. Então, não se sintam menos por não terem feito um cursinho pago, estudado livros e livros e livros. Saibam usar o conhecimento que vocês têm, saibam analisar problemas. Isso é muito mais importante, gente. Entender é muito mais importante do que só conhecer alguma coisa. Ter conhecimentos mistos, diversos e vagos sobre vários assuntos não é a mesma coisa do que você entender uma coisa. Quando você entende, você consegue resolver problemas similares, você consegue resolver problemas que são, às vezes, não é a mesma coisa que estava escrito lá no livro, mas aí você entendeu aquele problema, você sabe como resolver, você sabe alterar coisas. Então, confiem nisso, confiem em vocês têm capacidade, vocês vão conseguir. E espero que um dia que eu esteja circulando pela universidade, eu possa encontrar vocês lá e falar, eu fiz um cursinho de pré-vestibular, eu conheço você. Com certeza isso será um prazer. Eu pretendo voltar para a universidade também, pretendo fazer um curso de mestrado, pretendo fazer um curso de doutorado. Então, com certeza, se vocês ingressarem na UFSC Joinville, ou na UDESC, ou até na Univille, a gente vai estar se esbarrando um dia aí pelos corredores, tá bom? Novamente, vou passar aqui na última aula, vou deixar só meu e-mailzinho aqui no final. Qualquer coisa, meu e-mail está aqui. O Alan tem o meu contato aí, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa, tiverem dúvida sobre alguma coisa, universidade, engenharia, é a parte que eu me formei, a parte que eu posso estar ajudando vocês, mas eu fico à disposição, tá? Tenham um bom sábado, vocês terão outra aula agora de matemática, eu imagino, tenham uma ótima aula, um ótimo final de semana, continuem firmes e fortes estudando, e
Tudo de bom para vocês e forças que vai dar tudo certo. Às vezes parece que tá difícil, parece que você não vai conseguir, mas persistam que vai dar tudo certo. E tenham certeza que o esforço de vocês uma hora vai ser recompensado, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima.